Olá, seja bem-vinda ao canal Florescendo em Cristo. Todas as manhãs, de segunda a sexta, colocamos devocionais inspiradores para você, mulher, crescer espiritualmente em cada etapa da sua jornada cristã. Então, se você ainda não é inscrita no canal, já se inscreva e deixe seu like para chegar para mais pessoas. E no devocional de hoje, iremos falar sobre o poder do perdão, porque ele é tão essencial para suas orações. Lá em Marcos 11, do 24 ao 26, iremos meditar e mergulhar sobre essa mensagem. Então, iremos aprender hoje duas lições importantes sobre oração e o poder do perdão. Então, a primeira lição que podemos aprender nessa passagem é: quando orarmos, devemos orar com fé. Lá em Marcos, no capítulo 11, do versículo 22 ao 24, diz assim: Respondeu Jesus: tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levanta-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim será feito. No 24 diz assim: portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. Então, quando orarmos, devemos orar com fé. Fé de crença, de acreditar e tomar posse daquelas palavras. Por que eu falo isso? Que ao pedirmos algo de Deus em oração, devemos crer firmemente que já recebemos o que já pedimos. Então, a gente tem que enxergar pelos olhos da fé aquilo que nós almejamos. Então, nós oramos, mas a gente tem que já mentalizar que aquilo já aconteceu, se concretizou na nossa vida. Então, quando nós pedimos algo em oração, nós devemos crer firmemente, orar com fé. Então, lá em Marcos, no capítulo 9, no versículo 23, diz assim: Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Então, a palavra de Deus diz que tudo é possível àquele que crê. Então, você precisa crer, ter fé em Deus, para poder se realizar aquilo que você tanto pede em oração. Então, devemos ter fé em Deus. A fé, ela torna tudo possível nas nossas vidas. Então, devemos ter a confiança plena em Deus quando orarmos, para podermos experimentarmos os milagres de Deus através da oração. Então, que possamos orar com fé. E a segunda lição que podemos aprender nessa passagem é sobre o poder do perdão. Algo indispensável que você precisa saber antes de pedir algo de Deus em oração. Então, lá em Marcos 11, 25, nós podemos aprender por que o perdão ele é tão essencial para as suas orações. E lá no versículo 25 diz assim: E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Então, o perdão ele é um requisito indispensável na presença de Deus para que as nossas orações elas sejam atendidas por Deus. Então, talvez você esteja até pedindo algo de Deus, crendo, tendo fé, mas só que talvez você precise se alinhar em algo com o Senhor. Então, o Senhor, a única coisa que pode impedir nossas orações são os pecados, né? Então, quando nós pecamos, quando nós não liberamos o perdão para a ofensa de alguém, ou estamos chateados com alguém e iramos orar, pedir algo de Deus, Deus ele pede que nós primeiramente nos consertamos, pedimos perdão por aquilo que nós estamos guardando. Então, o Senhor, ele fala sobre o poder do perdão nessa passagem, o quanto é indispensável nós perdoarmos o nosso irmão para que as nossas orações elas possam ser atendidas por Deus. Então, guardar a mágoa, ela acaba bloqueando a nossa comunhão com Deus e impede o agir divino nas nossas vidas. Então, que possamos entender isso o quanto antes. E se pararmos para pensar, como não oferecemos o tesouro que é o perdão, se Deus ele nos concede assim, de uma forma tão abundantemente sobre as nossas vidas. Então, quando nós liberamos perdoamos uma ofensa, nós estamos demonstrando o amor de Deus através das nossas vidas. Então, que possamos lembrar disso todas as vezes que for necessário nós perdoarmos. Então, para que as suas orações sejam atendidas, entenda essa lição sobre o poder do perdão. Você precisa entender isso o quanto antes. Talvez você esteja orando há muito tempo e você acha que Deus não está te ouvindo, ou a sua oração não está sendo atendida. Talvez seja que você deve se alinhar com o Senhor em algo, ou talvez você esteja guardando algo de alguém, alguma ofensa, ou você ainda não perdoa alguém, ou alguém está magoado com você. Então, você precisa se alinhar, pedir perdão primeiramente da pessoa, pedir perdão de Deus. Porque quando não perdoamos, nós estamos pecando contra Deus. Então, que nós possamos nos alinhar primeiramente. E lá em 1 Pedro 3,7 diz assim: Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios com as suas mulheres e tratem-nas com honra, como a parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Então, o Senhor fala aqui, especificamente sobre o casal, marido, dando um exemplo que quando o marido ele não é sábio e não trata a sua esposa com honra como ela merece, quando ele não a perdoa ou quando eles não estão bem, o Senhor fala que as orações do marido ele é interrompida. Então, assim, aqui Deus mostra que quando nós estamos de mal com os nossos irmãos, quando nós estamos ofendidos com alguma coisa dos nossos irmãos, as nossas orações elas não são atendidas, elas são interrompidas. Então, que possamos nos alinhar quanto antes e liberar perdão para que nós possamos ir diante de Deus, orarmos, pedirmos algo e com fé recebemos. Então, que possamos liberar perdão. Então, perdão
ele é uma decisão. Então você precisa quebrar o seu orgulho e pedir perdão. E perdoar no seu coração. Quando nós não decidimos perdoar, quando nós não decidimos perdoar os nossos irmãos ou uma ofensa de alguém, nós estamos nos colocando acima de Deus. Nós não somos melhores do que Deus. Então lá em Mateus, capítulo 18, no versículo 21 e 22, diz assim: Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Então Jesus respondeu: Eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Então o Senhor nos orienta que nós devemos perdoar até 70 vezes 7, até quantas vezes for necessário, porque nós somos falhos, nós somos pecadores. Então vai ser inevitável nós não falharmos aqui nessa terra durante a nossa jornada cristã com alguém, com nossos irmãos ou contra Deus. Então vai ser inevitável, então que nós possamos nos alinhar para podermos recebermos algo em oração. Então que possamos perdoar os nossos irmãos. Então a Bíblia diz aqui ainda, lá em Mateus, quer dizer, em Marcos ainda, no capítulo 11, no versículo 26, diz assim: Mas se vocês não perdoarem também, o seu Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. Então, quando nós não perdoamos as ofensas dos nossos irmãos, os pecados dos nossos irmãos, nós automaticamente não recebemos o perdão de Deus. E, meu Deus, quebra nossa comunhão com o Senhor, porque quando nós não recebemos o perdão de Deus, nós ficamos distantes do Senhor. Então, que nós possamos pensar muito e liberar o perdão, não é sobre a pessoa, mas é sobre Deus. Então que nós possamos perdoar as nossas ofensas, perdoar, conceder o perdão, o tesouro do perdão para o nosso irmão, porque nós somos falhos, nós vamos pecar mesmo. Então a nossa tendência, a nossa carne é falharmos. Então que possamos perdoar quantas vezes for necessário. O Senhor falou em sua palavra, Ele nos orienta, Ele já nos deixou que nós devemos perdoar, e o perdão, ele é uma decisão. Então você hoje precisa reavaliar a sua vida. Talvez você esteja guardando algo de alguém, e quando você vai orar, isso esteja impedindo a sua oração chegar a Deus, e o seu relacionamento com o Senhor, a sua comunhão com o Senhor está sendo quebrada. Então que você possa retornar a si e conseguir liberar esse perdão. Então se veja já, quando a palavra diz que quando orares, tudo que orares com fé, visualizando que você, então assim vai acontecer. Então ore pedindo para você conseguir perdoar essa ofensa, esse perdão, se for uma coisa muito séria assim. Então que você consiga visualizar que você já perdoou aquela pessoa. Então você vai, assim vai acontecer, o Senhor falou na sua palavra. Então que possamos perdoar. Amém. Pai, neste momento, Senhor, eu oro por cada pessoa, meu Deus, que esteja ouvindo essa mensagem hoje, meu Deus, sobre o poder do perdão, porque ele é tão essencial para nossas orações serem atendidas pelo Senhor. Então oro para que cada um, meu Deus, sinta num coração verdadeiramente de perdoar, que não seja da boca para fora, mas que seja um perdão genuíno do Senhor. Então, meu Deus, que possamos nos alinhar, nos voltar para o Senhor e nos arrepender verdadeiramente, Senhor. Pai, muito obrigado, meu Deus, por essa palavra, que ela fique em nosso coração, que possamos praticar o poder do perdão no dia a dia, perdoar quantas vezes for necessário a ofensa dos nossos irmãos, meu Deus, porque essa é a nossa tendência em falharmos, que possamos entender isso, para que as nossas orações agora, a partir de hoje, sejam atendidas pelo Senhor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.